Oi, gente, bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Eu sou o Francisco Castro e vamos a mais algumas curiosidades sobre documentos da nossa igreja. Hoje nós vamos ver o documento 105 da CNBB, tá aqui, ó. Cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. Vai falar do nosso papel de leigo. E logo no início, o livro diz que o campo de ação evangelizadora dos leigos é o mundo. Esse livro foi todo feito com base na exortação do Papa Francisco Alegria do Evangelho. Então, o nosso campo de atuação é o mundo. A igreja é o lugar da oração, mas o mundo é o campo de ação. E ele diz que todo cristão, nesse mundo globalizado, para ser um bom cristão, ele precisa conhecer a doutrina social da igreja e a justiça social. E a doutrina social da igreja, existe um livro grande, o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, feito no Vaticano, que tem em português e não é difícil de encontrar. Que é para que a gente entenda de doutrina social para poder entender de justiça social. Do contrário, não dá para seguir Jesus. E também o documento fala, e o Papa Francisco fala, da globalização da indiferença. Isso é interessante. Ele diz assim, as pessoas já não se sensibilizam com os problemas dos outros, já não choram junto com os outros e, consequentemente, elas também já não riem junto com os outros, não se envolvem nas tristezas nem nas alegrias dos outros. A gente precisa recuperar isso. Isso faz parte da raça humana, faz parte de nós. E o Papa Francisco pede a todo cristão um testemunho fascinante que faça as pessoas se apaixonarem por Jesus Cristo. E isso é repetido nesse documento 105 da CNBB. Então, um testemunho que seja forte, fascinante das pessoas. Os casais do ECC fazem isso muito bem e tem centenas de testemunhos. Também o documento diz que o dom do Espírito está na ação concreta. Olha, o dom do Espírito está na ação concreta de cada um de nós. E ele diz, os leigos se santificam pela participação na realidade em que vive. Então o leigo não se santifica lá na igreja pela celebração e pela comunhão. Aquilo ali é o alimento do cristão. Mas o cristão se santifica pela ação concreta no mundo em que ele vive. E ainda diz mais no documento que os maiores no reino de Deus não são os ministros, são os santos. Então são os santos, independente de ser ministro ou não, os maiores no reino de Deus são aqueles que são santos. Que bom e que bonito isso. Também ele diz no documento aqui, o Papa Francisco também diz que demonstra preocupação pelo excesso de zelo pelas tarefas internas da igreja. Isso muitas vezes dificulta ou impede a ação evangelizadora do leigo fora da igreja, no mundo. Nosso lugar como leigo é no mundo. Então, às vezes, a gente não pode se atrapalhar com as coisas internas da igreja e abandonar o mundo. Tem que cuidar das coisas internas e tudo, mas não pode trocar isso. E também ele repete no documento 105 que o Papa Francisco já tinha dito. É a preocupação com as pastorais de manutenção, as pastorais que só fazem aquele ritual interno da igreja. Trocar essas pastorais, todos nós precisamos lutar por isso, trocar as pastorais de manutenção por pastoral missionária, a pastoral que vai para a missão, a pastoral que vai evangelizar no mundo, que vai cuidar das pessoas, cuidar dos mais pobres, cuidar da justiça social. E nesse campo, o Papa Francisco diz, e o livro repete, que ninguém está exonerado de cuidar dos mais pobres e da justiça social. Todo o trabalho de Jesus, todo o exemplo de Jesus, todo o ensinamento de Jesus foi voltado para a justiça social e voltado para os mais pobres. E essa é a nossa missão no mundo. Sem deixar a missão na igreja, mas a missão nossa de leigo, ela é no mundo. O Papa Francisco diz isso e o documento 105 da CNBB diz isso. Seria muito bom a gente ler para que a gente seja um cristão seguidor daquilo que a igreja, daquilo que nossos estudiosos nos instruem. Assim seja. Valeu, um abraço.